Bem, como a aula está sendo gravada e depois eu vou postar o vídeo no YouTube, então, ou alguma outra plataforma se para vocês terem acesso, então, se alguém não conectou, perder a conexão e voltar, ou não conseguir voltar de qualquer forma, sempre o vídeo vai estar sendo gravado, eu vou upar em alguma plataforma e vou disponibilizar para vocês, então fiquem tranquilos e tranquilas que vocês podem acessar depois o conteúdo, tá? Só pra gente às vezes não parar porque alguém desconectou para depois voltar. Mas fiquem à vontade para me interromper a qualquer instante, tá? Bem, só explicando, bem, primeira coisa, prazer, meu nome é Fábio, tenho 36 anos, sou professor de inglês faz uns 14 anos, se eu não me engano. E por alguns anos eu trabalhei com escolas de inglês, mas já faz 10 anos que eu trabalho somente... Opa, deixa eu ver, Cristiane conectou? Então já faz aí uns 10 anos que eu trabalho somente com aulas particulares, né? Trabalhei em umas 7 escolas aqui em São Carlos, mas agora eu trabalho somente com aulas particulares e também somente com aulas online hoje. Então, Cris, não sei se você está me escutando certinho, mas quiser ligar o áudio para fazer qualquer observação, fazer qualquer pergunta, fique à vontade. Quiser ligar a câmera ou não quiser ligar a câmera, sem nenhum problema. E sempre eu vou postar depois da aula, provavelmente no final de semana, que eu vou dar alguns cortes, né, algumas coisas que precise cortar no vídeo, para poder colocar em algum site para vocês terem acesso, tá? Mas quiserem fazer qualquer observação, podem me interromper a qualquer instante, tá? Mais fácil por áudio do que por chat, porque às vezes não vai aparecer certinho o chat aqui para mim, mas podem me interromper a qualquer instante. Esse curso, na verdade, eu quero trabalhar até o final de janeiro, né? Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, aulas de 50 minutos. E a gente vai seguir por hora, o quanto a gente conseguir avançar até o final de janeiro, dentro desse livro aqui que eu estou compartilhando a tela com vocês. Pela editora, é da editora Cambridge, então é uma editora tradicionalmente da Inglaterra, mas é um livro que também é utilizado nos Estados Unidos, no mundo todo, e é um livro de ensino de inglês internacional, então não é focado para brasileiro ou para qualquer outra nacionalidade, é para qualquer pessoa aprender o inglês. Esse é o primeiro livro de uma coleção de 4 livros, tá? Deixa eu ver se tem aqui a capa final. Deixa eu ver se eu consigo ir para a última capa. Essa coleção que começa com o livro Intro, depois Level 1, Level 2, Level 3, ok? Provavelmente até final de janeiro a gente consiga chegar pelo menos até a metade desse livro Intro, tá? Que cobre aí basicamente o básico do inglês. Eu sei que a gente cada um vem aí de uma origem diferente, tem uma experiência diferente com o idioma, mas eu sempre prezo que, mesmo que a gente já tenha estudado inglês ou qualquer outro idioma algum tempo na vida, tenha alguma experiência, sempre tem alguma coisinha que dá para refinar ou alguma coisa que ficou meio deficiente lá para trás. Então, fiquem à vontade para me interromper, fazer qualquer observação. E claro que, assim, dependendo do andamento da turma, como não é um curso regular de uma escola, a gente vai avançando conforme vocês forem tendo facilidades ou dificuldades, tá? Ok? Então, vamos sempre combinar dessa forma que vocês interajam sempre comigo com alguma resposta negativa, no caso que vocês quiserem fazer uma observação. Do que tiver tudo certo, a gente vai seguindo só para não esperar um ok de todo mundo sempre, né? Porque o grupo é um pouquinho grande e a gente está online, ok? Então vamos começar aqui. Unit 1. It's nice to meet you, ok? Alguém quiser ligar o microfone e fazer uma observação? O que significa It's nice to meet you? Lembrando que esse curso não é necessariamente focado em tradução, mas a gente vai utilizar os recursos da tradução às vezes para um refinamento de algum vocabulário, tirar alguma dúvida, algum momento onde a tradução seja relevante. Alguém conhece a expressão It's nice to meet you? Quiser ligar o microfone e fazer uma observação? O que significa em português? É um prazer conhecer você. Yes, very good. É um prazer conhecer você. Então, em português, a gente tem as expressões é um prazer conhecê-lo, prazer conhecê-la, prazer conhecê-los. Como essa expressão aqui, it's nice to meet you, qualquer que seja o seu interlocutor, seja um homem, uma mulher, homens, mulheres ou misto, no caso, é um prazer conhecer você, ou vocês, no caso. Para quem eu não conheço ainda, tal, a gente está se vendo pela primeira vez, então, it's nice to meet you, ok? Como observação, na linguagem urbana, informal, a gente pode até omitir essa parte aqui e falar simplesmente nice to meet you. Vocês vão ver isso acontecendo até no primeiro diálogo que a gente vai trabalhar. Então, completinho, segundo a gramática, it's nice to meet you. Omitindo aí a parte inicial de sujeito e verbo do it's, pode ser falado simplesmente nice to meet you, ok? Activity number 1, conversation. My name is Jennifer Miller. Primeira atividade, a gente vai começar a trabalhar com as questões de informação pessoal e tal. A gente vai começar do começo, né? Então, conversation, my name is Jennifer Miller.
O que eu gosto de fazer sempre nas atividades de conversation, porque elas são compostas assim. Tem sempre uma imagem ilustrando o diálogo que a gente vai trabalhar, o diálogo em si aqui à esquerda, tá? Só que eu gosto de trabalhar começando investigando a imagem. O que seria investigar? Dentro do que a gente tem de conhecimento do inglês até o momento, a gente tentar descrever essa imagem porque a imagem representa o diálogo. Então, cada um no seu nível, cada um na sua autonomia, o que vocês podem dizer sobre essa imagem? E eu ajudo começando. Por exemplo, one girl, what else? Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? One classroom. One classroom, sala de aula. One classroom, what else? Three One girl. peoples. Three people. Lembrando que people já é plural, a gente vai trabalhar também singular e plural de substantivos. People já está no plural. One person, three people. Beleza. Three people, one girl, two boys. What else? The tables. Tables. Tables a gente usa mais para mesa, mas a gente pode usar como desks, como escrivaninhas, Yeah. carteira de aula, né, de escola. More things. Books. Books. Notebooks. Yes. And the three people, they are students or teachers? Students. Students. Very good. Students, ok? Lembrando que, como eu falei, a gente vem de origens diferentes, de experiências diferentes, vão até onde vocês conseguirem, tá? Não se sintam intimidados por uma pessoa falar talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas contribuam com o que vocês puderem, tá? E também, durante as aulas, eu vou tentar ao máximo falar em inglês com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não entenderem, me interrompam, a gente volta, eu falo em português. Mas para vocês irem se habituando a responderem também em inglês para mim. Por exemplo, oh, Fábio, repeat please. Fábio, I don't understand. Ou simples coisas como yes, no, okay. Alright? So, activity number 1, conversation. My name is Jennifer Miller. Eu acho que... Vamos ver se dá para fazer dessa forma. Eu vou mandar para vocês, pelo WhatsApp, o áudio dessa primeira atividade, tá? E cada um, no seu tempo, no seu dispositivo e tal, toque esse áudio. Lembra de colocar no mudo para não interferir na escuta das outras pessoas, ok? Eu vou mandar então no nosso grupo do WhatsApp o áudio dessa atividade. Então, cada um quando receber, escute uma vez, tá? E como é a primeira atividade de áudio do primeiro CD do primeiro livro, tem toda uma musiquinha de introdução, tá, do livro. Então podem pular uns 20, 30 segundos do início, tá? Não se preocupem com a musiquinha de introdução, que ele vai falar a editora, o nome do livro, podem pular, tá? Então aqui, alright. Eu vou mandar para vocês aqui no grupo. Primeira atividade de áudio. Podem escutar no celular, no próprio computador, só lembre de colocar no mudo. E podem tocar. Eu vou esperar então em torno de 2 minutos no máximo para que todo mundo possa tocar, tá? Já mandei para vocês, acredito que a maioria já deve estar recebendo. Podem tocar, ok? Vou esperar uns 2 minutinhos. Everybody ok? Alguém não conseguiu escutar? Alguém quer mais algum tempinho? No? No? Ok. So let's continue. Alguém tem alguma observação, alguma dúvida sobre o diálogo? Seja em pronúncia, vocabulário, o que significa tal coisa? Alguém tem alguma dúvida? Lembra que das nossas interações serem mais do não. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação? No? Everybody okay? Okay. Alright, thank you. Então vamos lá. Vamos dissecar esse diálogo parte por parte. Eu sei que ele é muito introdutório, é a primeira atividade da nossa primeira aula, né? Então começando com Hello, my name is Michael Ota. Frase inicial clássica, né, de apresentação. My name is tanana. Hi, equivalent to hello. Hi, hello, hey. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. O título da nossa lição, né? It's nice to meet you, Jennifer. E quando a gente responde para alguém que diz nice to meet you, que a gente está conhecendo, né, se vendo pela primeira vez, nice to meet you too. Esse to, depois de uma vírgula, no final de uma frase, é o também. Então, por exemplo, I love you, a gente espera receber um I love you too. Então, vale sempre quando você concorda com a frase que foi dita anteriormente, tá? I'm sorry, famoso pedido de desculpas, né? Me desculpe, perdão, I'm sorry. What's your last name again? A expressão again, de novo, novamente. Então, não entendeu exatamente o sobrenome da moça. What's your last name again? It's Miller, ok?
Alguma dúvida? Alguma observação? Um, Yes. last name, Uhum. sobrenome. Exato. Vamos lá. First name, o primeiro nome. Correct. That's it. Então vamos Ok. dissecar essa informação sobre nomes, né? Cada um tem uma formação de nome, até culturas diferentes têm nomes diferentes. Então vamos lá. First name, no meu caso, first name, Fábio. Last name, Otuka. Para quem não conhece meu nome completo, Fábio Kusumi Otuka. Bem, tradicionalmente no Brasil, o last name vem do pai. Qualquer nome que venha no meio, tradicionalmente no Brasil, pelo menos vem da mãe. Curiosidades, que eu saiba, né? Países como o Chile e o Peru, o nome que vem ao final, digamos, na sequência, o nome que vem ao final é da mãe e não do pai. Curiosidades. Então, assim, o que acontece numa questão de documentos? Como first name e last name é uma questão de primeiro e último, traduzindo literalmente first e last, para pessoas do Peru ou do Chile, por exemplo, o last name é o que vem da mãe. Tudo bem, é só uma questão de ordem e documentos, tá? Só que então, onde entraria o Kusumi no meu caso? É o middle name, Kusumi. Se a gente for pegar da época imperial aí e tal, a gente poderia pensar que aqueles nomes muito antigos que o nome era composto por 14, 10 nomes, tudo que vier no meio são middle name. Tradicionalmente, first name primeiro, last name último dentro da cadeia do seu nome. E tudo que vier no meio, middle name, ok? Isso vale muito para uma questão de documento, tá? Passaporte, se for comprar uma passagem, seja de avião ou de ônibus num lugar lá fora, vão te pedir o first e o last para poder bater com o seu documento. O que vem do middle não é que não é importante, mas é só a complementação do seu nome. Para bater um com um para um vai ser o first name e last name. Coisas que sempre me perguntam. Fábio, você ensina inglês americano ou inglês britânico? Seria quase como perguntar, eu ensino português de São Paulo ou português do Piauí? Português é português, a diferença é o português de Portugal, que oficialmente são línguas diferentes, são idiomas separados. Não é o mesmo idioma, a gente vê isso desde a Netflix, que tem os dois idiomas separados, tá? Então, o inglês são variantes, meramente como sotaques, né? Um pouquinho de vocabulário, como mandioca e macaxeira, abriga biscoito e bolacha, chinelo ou sandália, tá? Então, assim, fica muito mais no âmbito do vocabulário, um pouco ou muito de pronúncia de sotaques, e não é só o americano e o britânico, tá? Tem um sotaque mais australiano, um sotaque indiano, o próprio brasileiro falando inglês carrega um pouco do seu sotaque. Partes do Brasil falando inglês acabam carregando um sotaque e isso é normal, mas inglês é um só, tá? E a gramática não muda do inglês britânico para o americano. Mas como eu falei sobre vocabulário, no inglês britânico eles costumam falar surname. Então, observações. Vou comprar uma passagem de trem na Inglaterra. O website que vocês entrarem lá, se tiver a bandeirinha lá do Reino Unido, da Inglaterra, vocês vão ver o campo ali como surname ao invés de last name. Conversando com pessoas da Inglaterra, do país de Gales, da Escócia, dos Estados Unidos, do Canadá, você falar first name, last name, lembra da brincadeira mandioca e macaxeira. É só uma questão de vocabulário, vão se entender. Pode haver pessoas que não entendam uma palavra ou outra, por não conhecerem mesmo como é no outro país, mas é dentro do mesmo idioma. É só uma questão de vocabulário, ok? Ou expressões regionais. Então, last name ou surname é o seu último nome, ok? Duas outras informações que a gente pode obter é o full name, que é o seu nome completo, Fábio Kusumi Otuka, no meu caso, e o nickname, não oficialmente, que é o apelido, ok? Sou Fabinho, etc. Ok? Well, sobre o diálogo, mais alguma dúvida, alguma observação? Não? Alright. Bem, eu vou tentar fazer dessa forma aqui. Quem não sentir a vontade e não quiser participar, tudo bem. Eu vou então formar algumas duplas para que vocês abram o microfone e façam essa prática, ok? Eu vou fazer aqui pela ordem que eu tô vendo aqui no meu tablet, tá? Então assim, Bruna, you are Michael, and Teca, you are Jennifer. As duas, ok? Ok. Let's go. Bruna, Pode ir? pode começar, please. Hello, my name is Michael Ota. Very good. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer.
Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good. Thank you very much. Anderson, you are Michael, and Tainá, you are Jennifer. Okay? Okay. Hello, my name is Michael Ota. Hi, my name is Jennifer Miller. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good. Thank you. Perdão que eu me perdi. O Breno, qual que é o nome? Quem que tá na conta do Breno? Débora. Débora, you are Michael, and Patrícia, you are Jennifer, ok? Ok. Não sei se, não sei se a Débora pode falar. Acho que o meu. Yes. Tá dando para escutar? Consigo. Thank you. Fico. Quem começa aí? A Débora começa. Hello. Hello, my name is Michael Ota. Michael Ota, tipo o Michael Jordan. Michael Ota. É que eu tenho Very uma good. dificuldade, né? Eu entendo, mas eu não sei muito falar, sabe? No problem. Eu sempre falo que é clichê de professor, mas a aula de inglês é o melhor lugar para errar. Ok? Very good. Patrícia? Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Correct. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? Again. It's Miller. Very good. Thank you very much. Silvana, you are Michael, and Chris, you are Jennifer. Se a Cris puder falar, não sei se tá certinho. Ok. Dá para me Silvana, ouvir? Yes. Pode começar? Pode começar, please. Hello, my name is Michael Ota. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you too. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. É Miller ou Myler? Miller, Miller, né? Miller, yes. Miller. Thank you very much. Perdão pela minha ignorância, eu acredito que seja um sobrenome alemão, né? Tem gente que escreve Miller com U, por exemplo, com trema no U, mas é um sobrenome que eu acredito que seja alemão. Então, por isso que às vezes vocês vão ver numa escrita diferente e a pronúncia é a mesma, né? Miller, ok? Thank you very much. Por vezes, vocês vão ver eu escrever da seguinte forma, com a seguinte formatação. Eu vou escrever sempre entre barrinhas para auxiliar a gente brasileiro a pronunciar essas palavras, tá? Então, é algo como again, ok? Porque várias vezes a gente vê uma palavra em inglês, ou quase sempre, a gente vê uma palavra e fala, nossa, como é que pronuncia isso? Será que eu vou falar again? Tem aquela expressão no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, né? Frase clássica de academia, né? É tipo o de hoje tá pago, né? Do português. Então, às vezes a gente vê uma palavra e pensa, será que é assim que pronuncia? Como será que pronuncia? Porque às vezes não faz tanto sentido pra gente. Então, quando vocês verem eu escrevendo entre barrinhas, é como se pronuncia. Por favor, nunca escrevam dessa forma. É só um auxílio de pronúncia pra gente brasileiro, como se isso estivesse escrito em português, tá? Então, what's your last name? Again? Pode até pensar como um N, né? Again. Ok? Por vezes também vocês vão ver eu fazendo algumas observações de pronúncia, tá? Por quê? Uma coisa que eu falo para todos os meus alunos, eu vou falar da primeira aula, talvez até a nossa última, que o que eu quero fazer com os meus alunos, que eu sempre tive como projeto com os meus alunos eu não quero que a gente vá para qualquer lugar do mundo e não se passe por brasileiro. Não é não ser identificado como brasileiro, mas é a gente chegar numa pronúncia o mais próximo da nativa, seja o inglês norte-americano, estadunidense, canadense ou britânico, o que vocês tiverem como apreciação. Eu sei que tem gente no grupo que é muito fã de Harry Potter, por exemplo, vai querer talvez uma pronúncia mais próxima do inglês britânico, em vez de falar Harry Potter, vai falar Harry Potter, em vez de falar can, vai falar can, porque talvez viu isso mais em filmes, ou cantores, ou a mídia que vocês consomem, no caso, e não tem nenhum problema. Mas o que eu falo da gente chegar numa pronúncia mais próxima do nativo
é pra gente talvez não passar por algumas piadas como o gringo chega no Brasil e fala, eu adorar carnaval. Eu acho até charmoso a gente ser reconhecido como gringo, ser reconhecido como a nossa nacionalidade. Mas eu não quero que nenhum aluno meu passe por algum tipo de preconceito por uma questão cultural. Então, é sempre aí que eu quero trabalhar com a pronúncia de vocês, tá? Então, quando eu fizer algumas observações de pronúncia, é só para vocês, facilitar para vocês a pronúncia, tá? Eu vou fazer várias observações ao longo do nosso curso, e a primeira que eu vou fazer com vocês é essa junção de T com Y, em palavras separadas, tá? Eu esqueci de avisar. Ao término dessa aula, eu já criei uma pasta no Dropbox com esse livro, esse PDF aqui. Todos os rabiscos que eu faço aqui ficam salvos para vocês, porque o PDF de vocês vai estar sempre rabiscado com todas essas anotações. Terminando a aula eu salvo, eu vou disponibilizar para vocês esse PDF. Então todo mundo vai ter acesso ao PDF já com todos os meus rabiscos, tá? Então, durante a aula, façam as anotações que vocês acharem relevantes. Mas copiar exatamente o que eu estou escrevendo aqui, não precisa, porque todos vão ter acesso a esse PDF aqui sem nenhum problema, tá? Já com os rabiscos. Então, o livro de vocês vai estar todo rabiscado, tá? Então, assim, a primeira observação que eu faço é sobre o T mais Y em palavras distintas, tá? Que eu vou fazer essa conta aqui. T mais Y forma CH. O que isso quer dizer? Quem for mais ou menos da minha idade vai lembrar dos relógios da Champion, né? Aquele relógio troca pulseira, né? Champion. Ou então já viu challenge, a palavra desafio. What else? What else? Esqueci de todas as palavras agora. Chest. Ou então Chester, né? Que seria aquele frango mais peitudo que a gente serve no Natal, por exemplo. Palavras com CH faz o som de ch. Então, em vez de champion, às vezes a gente for comprar um relógio, o relógio da Champion. A pronúncia champion, challenge. Toda vez que a gente vê um CH em pronúncia, lembrando entre barrinhas, é o som de ch, que seria tipo um TCH. Então, T mais Y em palavras distintas, sequenciais, faz o som de ch. Então, nessa famosa expressão, it's nice to meet you, aqui a gente vai fazer um som de meet you. Meet you. Então, em vez de falar meet you, a gente fala nice to meet you. Nice to meet you. Ok? Isso vocês vão ver em várias outras expressões. Tipo, what you. Em vez de falar what you, fica what you. Fica uma coisa mais ou menos assim. What you. What you. Ok? Então, vocês vão virar caçadores de sons. Então, conforme vocês vão lendo um texto, talvez se vocês tenham que ler em voz alta, ou uma música que vocês querem cantar juntos, se vocês virem ali uma letra T e uma letra Y em palavras sequenciais, vai fazer um som de ch. Então, toda vez que vocês tiverem uma dúvida, será que é meet you, meet you, meet you, nice to meet you? Isso que eu faço não é para acelerar a pronúncia de vocês. Falar bem não quer dizer falar rápido, e falar rápido não quer dizer falar bem. Mas quando a gente consegue identificar alguns sons, meet you, nosso som fica um pouco mais natural, mais nativo, ok? Alright? Então, sempre que vocês trombarem aí com uma letra T e uma letra Y em palavras sequenciais, façam um som de ch para conectar os dois sons. Nice to meet you, ok? Alguma interrupção, alguma dúvida, alguma observação? No? Alright. So let's continue. Activity number 2, Snapshot. Esse livro traz várias atividades chamadas Snapshot. Nessas atividades, a gente vai discutir algumas questões culturais, algumas questões linguísticas e tal, e é uma oportunidade para a gente discutir algumas coisas sobre o idioma. Conforme a gente for avançando nas lições, até em livros, as atividades Snapshot vão trazer várias discussões que eu espero a gente começar a desenvolver elas mais em inglês, tá? Primeira atividade Snapshot, primeiro livro, primeira unidade, a gente vai trazer aqui Popular Names in the US. US, United States of America, se vocês quiserem falar o nome completo do país. United States of America, ok? For both male, que seriam os masculinos, né? And females, femininos. Eu sei que muitos desses nomes, até especialmente de celebridades, a gente está acostumado a falar em português. E uma coisa que eu falo para todos os meus alunos é: eu não quero que nos diálogos do dia a dia, aqui entre brasileiros, a gente comece a falar assim: nossa, eu gosto muito da Britney Spears. Nossa, outro dia eu vi um show da Christina Aguilera. Nossa, você gosta da Adele? A gente está aqui entre brasileiros, vivendo no Brasil, então tudo bem a gente continuar pronunciando o nome
dos nossos artistas internacionais da forma como a gente pronuncia no Brasil, até pra gente não soar arrogante, snob de alguma forma. Vamos nos comunicar bem entre o nosso povo, né? Só que chegando lá fora, se você falar assim, oh, I love Adele, talvez alguém não saiba de quem você está falando. Nossa, it's very impressive about Britney Spears. Maybe they don't understand. Então talvez a pessoa lá fora não vai entender se você falar Christina Aguilera, Adele, Katy Perry, né? Rihanna. Então, a gente saber como se pronuncia lá fora. Afinal, se esses cantores, artistas falam nativamente o inglês, provavelmente no país deles, eles pronunciam o nome deles de uma forma diferente do que a gente pronuncia aqui no Brasil, ok? Então, assim, nesse instante, se vocês quiserem, todos abrir o microfone para repetir junto comigo, fiquem à vontade. Quem não quiser, eu vou só dar tipo uns 2 segundos, eu escutei uma pronúncia, eu sigo pro próximo, tá? Então, começando aqui pelo primeiro, que coincidentemente é o nome de um rapaz e de uma moça. Repeat, Taylor. 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 Very good. Escutei várias pronúncias aí. Quiserem fechar agora o microfone, porque às vezes algum tenha mais som aí de fundo. Uma observação sobre a letra T no inglês, é uma brincadeira que eu faço com todo respeito, mas eu sou do interior do estado de São Paulo. Sabe quando alguns sotaques, que é mais comum no interior do estado de São Paulo, que é minha tia, meu tio, bom dia, tudo de bom. Esse do minha tia, meu tio, tudo de bom, é exatamente o T do inglês. Então, é comum a gente falar assim, teacher. A gente acabou de ver que o ch é o CH. E teacher começa com a letra T, depois a letra E. Então, o teacher já é uma pronúncia ruim dentro do padrão nativo da pronúncia, certo? Então, o teacher é o mesmo som do minha tia. Minha tia, meu tio, bom dia e tudo de bom. Então, teacher. A mesma coisa vai acontecer com os nomes. Taylor. Taylor. Se eu pudesse escrever isso de uma forma em português, seria uma coisa como Taylor. Taylor. Como se tivesse um pequeno sopro depois da letra T. Como do minha tia e meu tio. Ok? Então, melhorando a pronúncia do nosso T, até na palavra mais básica aí, o teacher, né? Seria minha tia. Teacher. Ok? O cher, beleza, é CH, então faz um cher. Mas o comecinho, do minha tia. Ok? Agora, se vocês puderem abrir o microfone de novo. Jordan. 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 Very good. Thank you. Thank you. Então, uma coisa que acontece no português é, quando a gente tem algum nome que talvez venha de fora, eu acredito, a gente fica nessa opção entre, será que essa moça aqui é a Jennifer ou é a Jennifer? Por quê? Em português a gente fica optando. Essa moça aqui em português é a Júlia, beleza. Mas quem não tem uma amiga que a gente chama de Jennifer, certo? Então, talvez pelo Jennifer vir de algum lugar, ou originalmente de um país que se fala inglês, ou próximo do inglês, a gente opta por falar Jennifer. E a outra moça é a Júlia, né? Esse cara aqui no Brasil é o João, mas quem não tem um amigo que chama Johnny, por exemplo, certo? Então, em português a gente fica nessa opção. Será que é Júlia ou é Julia? Tradicionalmente em português, Júlia. No inglês, o J tem sempre o som de J. A gente tinha aí o jogador de basquete, o Michael Jordan. A gente tem o Justin Bieber, ok? Daí a gente tem nomes como Jennifer, Johnny, ok? Então, J no inglês sempre som de J. Então, falar Justin Bieber em inglês tá errado, ou Justin, né? Em inglês, Justin. Justin, Jordan, Jennifer, Johnny, ok? Outra observação, também brincando com o interior, eu falo com propriedade porque eu também sou do interior, né? A letra R do inglês, ela é grunhida, sempre, como um cachorro rosnando. Então, com perdão da expressão, porta, verde, vermelho, portão, esse R arrastado ou grunhido, comum no interior de São Paulo, é o R do inglês. Então, por exemplo, alguém de São Paulo capital, que tem aquele R mais de porta, verde, vermelho, não é o R do inglês. Então falar, teacher, não é esse R tremido, esse é do espanhol, de gracias, né, por exemplo. Do inglês, o R é sempre grunhido. Esteja no começo da palavra, no meio da palavra, ou no fim dela, é sempre o R do porta, porteira, portão. Se alguém já sofreu algum preconceito por causa desse R,
é o momento de vocês se empoderarem, porque no inglês esse R é o oficial, tá? Então assim, quem puder ligar o microfone. Repeat. Robert. 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 Very good. Robert. Thank you. Quem puder repetir. Jordan. George. Jordan. Very good. Deixa eu pensar. Jennifer. 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 Thank you. Thank you very much. Então vocês viram que o R esteja no começo da palavra, no meio da palavra, não só para nomes, tá? Qualquer palavra, tipo car, carro, né? Onde estiver o R é sempre grunhido no inglês, tá? Mesmo que a gente tenha um sotaque que fale porta, verde, vermelho, ou um sotaque de porta, verde, vermelho, o R do inglês é grunhido, então é o mesmo do porta, porteira, portão, ok? Então, Robert, Jordan, Jennifer, ok? Quem puder ligar o microfone. Repeat. Casey. Casey. Very good, thank you. Então, diferente do português que a gente tem aquela regra, né? Que quando um S está entre duas vogais, como casa, ou asa, ou brasa, sei lá, que tem o som de Z, o S entre duas vogais no inglês pode ter um som soprado, como é os dois S's do português. Então, Casey. Quem puder repetir. Jamie. Jamie. Thank you. Thank you. Repeat. Riley. Riley. Exato. Tá vendo? Uma coisa diferente do português. Pra gente, meu pai, por exemplo, se chama Roberto. Então, o R do começo a gente faria raspado, como Roberto. O R no inglês é sempre grunhido, seja no começo, meio ou fim. Então, Riley, e não Riley ou Riley, né? Riley. Quem faz o som raspado do inglês? Repeat. Hayden. Hayden. Repeat. Quem puder repetir? Hillary. Houston. House. Horse. Harley Quinn, né? Do filme aí do Coringa que saiu. Harley. Então, quem faz o som raspado é a letra H. Quem faz o som grunhido é a letra R. O que difere do português, por exemplo, se a gente fosse pegar esse nome aqui, em português, a gente diria Helena, como se o H estivesse ali. Repeat. Helen. Good. Então, quem faz o som raspado é o H. O R é sempre grunhido. Quem puder repetir. Jessie. Repeat. Peyton. Lembra de fazer aquele T com soprinho. Peyton. Very good. Repeat. Queen. Já volto no Queen. Repeat. Rory. Very good. Os dois R são grunhidos, tá? Não importa que ele esteja no meio. Então a gente vê de Rory, a banda do Fiuk, sei lá, né? Rory. São dois sons grunhidos, ok? Se alguém quiser fazer uma observação, alguém acha que essa pronúncia aqui, que é um nome tradicionalmente feminino em inglês, tem a mesma pronúncia do Queen de rainha? Alguém sabe me dizer? Yeah. But one difference. What's the difference? Qual a diferença entre a pronúncia dos Queen dois? is a E. Queen is E. Desculpa, Teca, eu não entendi. Como ficaria a diferença? Queen, alphabet E. Ah, você diz em questão das letras, no caso. Yeah. Sim, It's a escrita Queen muda, alphabet E. mas da pronúncia, alguém acha que é muito diferente? It's similar. It's similar. Concordo. Tanto o nome Queen quanto a palavra rainha, a pronúncia é parecida. Só que tem uma pequena diferença. O que acontece? Quem puder responder. Para que serve o circunflexo no português quando se junta a uma vogal? Tipo você, vovô, câmera. O que o circunflexo faz com o som dessa vogal? Ele abre a vogal. Abre ou fecha? Fecha. Fecha.
Very good. Em vez de ser você é, fica você, o E se fecha. Em vez da vovó, vira o vovô. Em vez de câmera, vira câmera. Então o circunflexo tem esse poder de fechar o som da vogal. Isso não existe no português. Mas o que vocês acham que aconteceria se eu colocasse um circunflexo na letra I? Ia fechar. Ia fechar. E o que seria um I fechado? Em vez de I, ficaria E. Certo? Vamos pensar que o acento agudo dá aquela abertura, né? Tipo, pé. Em vez de você, o acento agudo no E vai fazer pé. Então a gente abre aqui um sorriso, no caso. Então o circunflexo tem esse poder de fechar o nosso sorriso, né? Em vez da vovó, vai ficar vovô, certo? Mais fechado. Se eu pudesse colocar um circunflexo no I, eu diria que a pronúncia desse nome seria assim. Ficaria como Queen. Queen. É um som de I fechado. Então, a gente não vai abrir um sorriso para esse nome. Ficaria Queen. Queen. Com o lábio aqui mais fechado, certo? 2 Es. Quem conhece essa série aqui? Como se pronuncia o nome dessa série? Glee. 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 Então, a gente abre aqui um sorriso. Aqui a lateral da boca sobe num sorriso. A maçã do rosto sobe. Esse verbo aqui, que significa ver, se pronuncia? See. 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 Tem aquele filme de abelhas que é o... B-movie. 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 Então, 2 Es faz o som do nosso I, do português. Do índio, indígena, né? Essa coisa do I que sobe, né? Então, I. So, see, glee, B-movie, certo? Então, 2 Es tem esse poder de abrir o nosso sorriso. Então, o Queen seria uma coisa assim. Certo? Então, qual a diferença? Um I sozinho é como se fosse um I com circunflexo no inglês. É um som fechado. Então, o nome da mulher seria Queen. Queen. Certo? Queen. Rainha ficaria Queen. 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 A gente puxa mais aqui o sorriso, levanta a maçã do rosto, a lateral da boca. Queen. Queen. Ok? Como eu tenho essa responsabilidade, essa aula vai ser postada, né? Tá sendo gravada. Eu não vou ensinar palavrões pra vocês. Isso aqui é praia, certo? E como eu sou um cara muito educado, isso aqui significa cadela. Sim, dentro da biologia, isso aqui é cadela. Então não vou dizer o que significa... Não vou ensinar o que significa isso aqui como palavrão, mas pode ser uma palavra ofensiva também, tá? Mas aqui eu tô ensinando meramente a palavra cadela em inglês. Aconteceu quase que a mesma coisa, né? Em vez de EE, tem um EA. EA, EE, no inglês, tem o mesmo efeito. Eu acho que tá fazendo algum som de ruído. Se vocês puderem fechar o microfone só um minutinho, ok? Thank you. Desculpa. Então, assim, o EA tem o mesmo efeito do EE no inglês, que é abrir o sorriso aqui, a lateral da boca. Então, praia, a gente fala beach. Beach, ok? Beach. A gente faz uma coisa mais, talvez um pouco mais longa, mas puxa aqui um sorriso. Beach, ok? O cadela, não vou falar palavrão, é como se fosse um I com circunflexo. Então, bitch. Se alguém já ouviu por algum motivo aí, algum xingamento usando essa palavra, vocês vão ver que, primeira coisa, né? Tô xingando, não vou nem abrir um sorriso, né? Então, bitch, que é cadela ou um palavrão. Então, praia, beach. Beach, puxa aqui a lateral da boca, abre, levanta aqui a maçã do rosto e puxa um I. Beach. Cadela, bitch. Cadela feminino de cachorro, tá? Bitch. Beach, bitch. Beach, bitch. Ok? Isso vai acontecer em várias outras coisas, tá? Por exemplo, isso aqui significa ovelha. E é 2 Es. Então, sheep. Sheep. Certo? Isso aqui é navio. Ship. Ship. Mais fechado, um I com circunflexo. Então, sheep. Ship. Sheep. Ship. Ok? Eu falo que vocês vão virar caçadores de palavras ou de sons. Lá atrás eu tinha ensinado que o T mais Y faz som de ch. Agora vocês vão começar a reparar, conforme vocês vão conhecendo alguns sons do inglês, que quando tem um I sozinho, por exemplo, não é circle, é circle. Circle, essa palavra aqui que eu tô com o mouse, né? Em vez de circle, de círculo no caso, né? Circle, circle, não abre um sorriso. Se vocês virem 2 Es juntos, queen, beach, sheep, aí abre um sorriso, EE ou EA. Vocês virem um I sozinho, então não é in your country, in your country, in your country, ok? Queen, bitch, ship,
O I sozinho é como se fosse um I com circunflexo, um I fechado, ok? Alguma dúvida? Ô, Fábio, a questão de ter Yes. dois N's no final do Queen e do Queen ter um só não influencia também na pronúncia? Não influencia. Ainda mais porque é um nome, é só uma questão da estética, talvez, da origem do nome Queen, ok? Não vai ser mais longo, não é mais fechado. Queen, Queen. O N, uma coisa, obrigado pela pergunta. Uma coisa que o inglês faz muito é respeitar a letra M, tá? Por quê? Uma brincadeira meio besta em questão de pronúncia do português. Isso aqui é a terceira pessoa do plural do verbo levar, né? Eles levaram... Seria terminado com M, a gente fecharia os lábios, né? Levaram... Quem nunca pronunciou eles levaram, né? Eles levaram não sei o quê. Eles mandaram o e-mail, né? Então, assim, o inglês, eles são muito atenciosos com a letra M, tá? Esse cara aqui, ou essa moça, que é uma abreviação de Samuel ou Samantha, por exemplo, é o Sam. Sam, ok? Uma coisa é o verbo can. Can. A letra N não fecha os lábios. A letra M, sim. Então, o nome de cima, o apelido de Samuel ou Samantha é Sam. E o de baixo é o verbo can. Sam, can. Então, eles respeitam muito a letra M, tá? Essa brincadeira que eu fiz do português que a gente fala, eles levaram, eles cantaram, no caso, no inglês é muito respeitado a letra M de fechar os lábios. O N não, ok? Queen, queen. Ok? Mas dois N's não deixa a palavra mais longa, não, ok? Alguma outra dúvida? Não. Eu tenho mais Não. uma, mas é fora do contexto. Pode perguntar. Mas sem sobre nenhum ali problema. o texto mesmo que tá nessa página. Certo. For both males and females. O both é necessário? Porque Ambos, pra né? gente aqui, a gente ou fala ou pra ambos, ou então pro homem e pra mulher, masculino e feminino. A gente não usa os dois Sim. juntos, né? É meramente porque aqui é um livro didático, Ah, tá? tá. Se você colocasse popular names in the US for males and females, or for men and for women, em vez de masculinos e femininos, se fosse for men and women, para homens e mulheres, it's okay. Masculine and feminine, that's okay. Alright? Só foi para deixar mais claro, ambos, né? Tanto esses como sim. esses, não exatamente por causa do Taylor Lautner e a Taylor Swift, que os dois têm nome Taylor, tá? Não é porque ambiguidade ou então que serve para ambos, tá? É só por causa que é texto de livro didático mesmo, ok? Tá certo. Other questions? Alguma dúvida? Da minha parte, não. Não? Ok. Pessoal, eu sei que ainda faltam uns 2 minutos. Se alguém precisar sair no horário certinho, pode sair sem nenhum problema. Eu já encerrei como conteúdo, tá? Eu só vou tomar esses últimos minutinhos para receber um feedback de vocês em questão de tudo, tá? Se o som tá legal, a imagem tá legal para vocês, a explicação ficou superficial, foi satisfatória, entenderam, tá muito devagar, tá muito rápido. Qualquer um que quiser fazer alguma observação. Eu gostei da dinâmica, não falo. Ok. É bem Nice. diferente do que normalmente as aulas pegam, né? De tipo. É mais. Espero que seja bom. Entenda o contexto, entenda o porquê, né? Tipo, eu acho que isso que falta bastante nas aulas que a gente vê por That's nice. outros lugares, né? Entender o Legal. porquê de você falar de determinada forma te facilita na hora de realmente tá lendo ou tá conversando depois. That's nice. Thank you very much. Thank you very much. O que eu gostei foi das palavras, assim, que você consegue assemelhar. Você mostra e você assemelha, por exemplo, queen, chip. Então, você assemelha as duas palavras e a gente vai entendendo melhor, né, o conteúdo. Daí acho que fica mais fácil. Sim. Eu gostei. Thank you. Uma coisa que acontece bastante, que é o comentário clássico de quem aprende qualquer idioma, certo? Fala assim, nossa, parece que quando um nativo fala, ele fala tudo embolado. E quem disse que quando a gente fala português, a gente fala palavra por palavra? Não. Falando entre nós, brasileiros, é só quando a gente tromba com um gringo que a gente fala assim, oi, meu nome é Fábio. Fábio Otuca, como se o gestual fosse ajudar em alguma coisa, né? Então, assim, a gente se depara com um nativo falando e a gente tem essa impressão, nossa, parece que ele fala embolado, fala tudo conectado. Em português também, né? A gente fala de uma forma mais natural, cada um com seu sotaque, por exemplo. A gente também fala de uma forma, às vezes, mais acelerada, mais conectada, né? Isso é a tal da fluência, né?
Ô, Fábio, eu tenho uma Yes. muito boa para contar. Uma amiga minha foi para os Estados Unidos, ela estava na Disney e ela queria pedir um café, Uhum. simplesmente one coffee. Uhum. Aí, ela estava conversando com uma amiga, ela falou assim, tem café? Aí a mulher deu 10 cafés. Por que não, né? Questão de pronúncia, Ué, né? tem café não, tem. Ela Uma coisa que a gente entendeu vai, que eram uma coisa que a gente vai discutir 10 bastante cafés. também é a questão dos falsos cognatos, né? Falso cognato é sempre quando uma palavra dentre dois idiomas significa uma coisa em uma coisa em outra e Sim. gera aí também os maus entendidos, né? Ok, thank you. Mais alguma observação? Algum Não, comentário? eu queria tirar uma dúvida com você. Ok. Como fala essa palavra? Eu trabalho como contadora. Seria account? Ou tem outra forma de falar? Essa profissão, no caso, é accountant. Accountant. Ok. Seria uma coisa como tipo... mas assim... Eu só falava account. Então é accountant. Account é a própria conta, né? Tipo, your email account, sua conta de e-mail. Ok. Accountant é o profissional, Accountant. ok? Ok. Thank you. Mais alguma dúvida, alguma observação? No. No? Guys, so thank you very much, muito obrigado. Bem, o nosso grupo do WhatsApp é aberto para vocês fazerem quaisquer comentários, tirarem dúvidas, observações, críticas, fiquem à vontade. Quem não se sentir à vontade de falar no grupo, pode mandar mensagem privada para mim, eu respondo, a gente conversa e tal. E também sempre aberto a sugestões de questão do áudio, se tá legal ou não tá, a imagem tá compartilhando bem e tal, a velocidade da aula, de que eu falo. Querem que eu fale mais inglês, querem que eu fale mais português? Fiquem à vontade, a gente é um grupo, tá? Então sintam-se à vontade para comentar, isso me ajuda bastante também como feedback. Alright? So guys, thank you very much. Have a good night and see you next week. Good Thank you very much. Ok. Thank you. Bye bye, guys. Bye. Thank you. Bye. Thank you. See you.